gente finalizar aqui a conversa, falar de um setor que todo mundo fala que vai ser a bola da vez, que é Sim. toda a parte de infraestrutura do país. Certo. Tá? Infraestrutura, assim, o país não vai crescer se não tiver investimento em Isso. infraestrutura. Então estão sendo anunciados vários empreendimentos, alguns privados, e tem muito título de infraestrutura. Sim. Tem muita empresa para fazer a construção da ponte, do túnel, do porto, Sim. se endividam, emitem Isso. debêntures, né, papéis Isso. de infraestrutura. Isso. Qual é o cenário que você vê para esse papel? Quais são os riscos? Quais Sim. os cuidados que tem que ter? A coisa mais interessante que a gente precisa entender quando a gente está falando de infraestrutura, de certa forma, é que em vários casos a gente está analisando projetos. Uhum. Né? Então aquilo ali não é uma empresa, que é no sentido de que tem um CNPJ. Os projetos, em alguns casos, até tem, mas ela não é uma empresa ainda. Em alguns casos nunca vai ser. Ela é um projeto. Sabe, os casos mais emblemáticos que eu acho que o mercado está mais acostumado são as pequenas centrais hidrelétricas, né? Aquilo ali é um projeto. Hoje você tem uma fazenda solar, aquilo ali é um projeto. Projetos, eles têm avaliações de riscos diferentes, porque eu não tenho um fluxo de caixa ali recorrente que vai me garantir que aquela empresa vai existir para toda a eternidade. Eu tenho um projeto. Em alguns casos, até com começo, meio e fim. Mas vai gerar renda. Evidente que vai. Vai. Então, ele é interessante porque, via de regra, ele talvez tenda a ter, para o investidor, até mais retorno. Porque ele é um projeto, né? Ele não é uma empresa. Às vezes, a bancarização de um projeto não é tão fácil. Tanto que, para você ter uma ideia, para se viabilizar toda essa cadeia de projetos que está se trabalhando, você precisa muito das entidades bilaterais, né, tipo BNDES, Banco de Desenvolvimento. Exato. Porque os bancos tradicionais, esse é um risco que para eles é difícil, para eles correrem, por causa das características de projeto. Tá? Então, mas tendo dito isso, é onde a gente consegue enxergar um tremendo crescimento nos mercados de títulos e de necessidade de financiamento. Porque qual é o problema do Brasil, né? Quer dizer, o Brasil tem vários problemas. Graças a Deus, nenhum muito, muito grave, mas a gente tem vários. E um deles é que o nosso PIB potencial é baixo. Então, tipo, se o Brasil começa a crescer muito, a inflação explode. Porque eu tenho escassez de recursos. Sabe, começa a faltar mão de obra, eu tenho que pagar mais caro, começa a faltar energia, começa a faltar água. Né? Então, a gente tem dá gargalo no porto. Então, a gente tem uma capacidade de crescimento limitada. É difícil dizer qual é o PIB potencial, porque isso é uma conta meio etérea, mas nosso PIB potencial é baixo. Você só consegue aumentar o PIB potencial com investimento em infraestrutura. Acho que isso está muito claro. E aí tem que ter iniciativa privada. Tem que ter. Mas isso está muito claro para os governos, né? Porque normalmente infraestrutura é algo que os governos fazem, via de regra, né? Historicamente falando. Mas como normalmente eles demandam muito investimento, e os governos mais recentemente têm tido menos recursos disponíveis, você tem que desenvolver estratégias para fazer isso. O Brasil desenvolveu através das PPPs. Então você tem as parcerias público-privado que são usadas principalmente para os instrumentos de infraestrutura, para tentar colocar eles de pé, porque os montantes são muito grandes e eles, evidentemente, beneficiam o governo, porque eles estão, às vezes, abrindo um porto no lugar que só tinha um porto do governo, ou construindo uma estrada num lugar que só tinha uma estrada do governo. Então, a gente vê isso com muito otimismo. E para o investidor é interessante. Evidente que sim. São projetos de 30, 40 anos, sim, não é isso? Isso. São projetos Alguns são, outros são de menos, mas sim, são títulos muito interessantes, mas o investidor precisa tomar cuidado para não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, mesmo dentro de infraestrutura, você tem saneamento, você tem transmissão, você tem energia elétrica, solar, você tem energia eólica, você tem tanta coisa diferente que você tem que olhar ali e falar, tá bom, aqui tem um pouco mais de risco, aqui tem um pouco menos de risco, e é aí que a gente ajuda. Porque mesmo se tratando de infraestrutura, a gente pode avaliar determinados instrumentos como AAA, como BBB. E aí é nessa escala que o investidor tem que estar atento, porque o caminho melhor para a construção de carteira dele é que ele entenda o risco e diversifique esse risco. E aí a gente volta no ponto primordial das agências de rating. A gente está aqui para ajudar, porque a gente ajuda você a saber que risco que você está correndo.